No vídeo de hoje eu quero apresentar um setup que vai trabalhar com cruzamento de médias. Eu estou utilizando uma ferramenta chamada TradingView. Essa ferramenta ela é gratuita, é uma plataforma de trade onde você consegue operar, né? E você também tem ali o editor Pine, né? Que ele utiliza a linguagem PineScript. E aí eu fiz para vocês aqui um setup de cruzamento de médias. Eu quero mostrar nesse vídeo como funciona esse setup e o principal desse vídeo. Eu quero mostrar para você as estatísticas. Para quem não sabe, esse canal aqui é um canal de estratégias. É como se fosse um livro de setups. Se você olhar os vídeos do canal, você vai encontrar diversos setups com estatísticas positivas. Ou seja, eu procuro os padrões vencedores e eu mostro para vocês. Entendeu? Então vocês podem conferir os outros vídeos do canal também, que vocês vão encontrar diversos setups. E é um canal aí onde você tem vídeos rápidos com setups prontos para você poder entender e procurar ali um setup legal para você, tá? Te mostrando aí o caminho. Então olha só, essa média verde que você está vendo, ela é uma média de 10 períodos do tipo aritmética. Eu vou pegar aqui ó, nas configurações dessa estratégia e você consegue perceber aqui nos valores que eu coloquei uma média curta de 10 períodos, tá vendo? Olha só que legal. E aí a gente tem uma média longa de 50 períodos. A média curta é essa verde, tá vendo? Olha só. Você até percebe que ela está mais próxima do preço, né? E a média longa é essa média azul aqui passando aqui embaixo, tá? E aí esse setup eu configurei ele para operar na compra e na venda. Olha só aqui, ó. Quer realmente operar na compra e venda? E aí eu marquei aqui essa caixinha dizendo que eu quero sim operar na compra e na venda e coloquei aqui o tamanho do capital para cada entrada. Legal? Então, vai funcionar da seguinte forma. Como você percebe, no momento em que ocorre o cruzamento dessas médias, a gente vai ter que montar a nossa posição. Veja que aqui nesse ponto, ele disse para a gente que ele fez uma entrada na compra e uma saída da venda. Por quê? Ele saiu de uma posição de venda que ele tinha em aberto, né? E entrou na compra, porque a média verde passou para cima da média azul. Ou seja, a média curta, vamos colocar aqui, ó, a média curta, né, passou para cima da média longa. Isso para a gente é um sinal de quê? Um sinal de compra. Olha só, é assim que o setup funciona. Então, média curta acima da média longa, vamos entrar na compra. E também vamos sair da venda, né? Se caso a gente estiver posicionado em uma posição de venda, a gente tem que fechar essa posição e entrar na compra. Então foi aqui uma inversão de posição. Ele virou a mão e já entrou comprado. Veja só que legal. Pegou toda essa tendência aqui. Olha só que legal. Olha isso daqui, como é que ele conseguiu capturar essa tendência que você está vendo aqui. Ele estava posicionado, né? Esse ativo aqui que eu estou mostrando para você é a BTOW3 no gráfico diário, certo? Eu vou mostrar, fique tranquilo, eu vou mostrar as estatísticas disso daqui. E aí, olha só que interessante. A gente montou a nossa posição de compra nesse ponto aqui que você está vendo. E a gente veio fechar essa posição exatamente aqui. Olha só. Você está vendo que ele marcou para você, né? Que ele fez o que? Ele saiu da compra. Olha aqui o nome marcado aqui para você, né? E ele entrou na venda. Então ele inverteu a mão de novo. Ele virou a mão, né? Essa operação que ele fez, vamos ver aqui, ó. Exatamente o ponto que ele entrou foi aqui, tá? Ele entrou na compra e saiu da compra aqui. Então vamos ver quanto foi que essa operação deu pra gente. Olha só, deu aqui um resultado de 53%. Olha que legal. É isso daqui num gráfico diário da BTOW3, que por sinal é um ativo muito bom para você operar cruzamento de médias, tá? Esse padrão costuma funcionar muito bem. E aí olha só que legal, você vê que ele conseguiu fazer essa operação sensacional aqui desse cruzamento de médias. E no momento em que a média curta passou para baixo da média longa, ele entrou na venda, né? Fechou a posição de compra que ele estava e já entrou na venda. Você vê aqui a inversão de mão. E aí ele conseguiu pegar essa tendência de baixa aqui. Olha que bonito, né? Quando você pega, ele entrou aqui nesse ponto
chegou a dar um resultado, olha só, 29%, quase 30%, né? Olha aí que legal. Então, é um cruzamento muito interessante e ele veio fechar essa posição aqui, tá? E aí, interessante é sempre você prestar atenção nisso, que como a gente está operando na compra e na venda, ele vai ter que inverter a mão. Então ele está sempre posicionado, na verdade, né? Porque ele está sempre invertendo a mão. Quando ele sai da venda, ele já entra na compra e vai virando a mão assim, né? Olha só essa tendência sensacional que ele pegou aqui. Olha isso. Perceba que a gente pode até traçar aqui um belíssimo canal de alta que ele foi fazendo aqui, né? O ativo. E a gente conseguiu capturar tudo isso daí. Olha só que coisa linda, né? Veja que ele entrou aqui na compra. Olha aqui, tá vendo a marcação rosa aqui, né? Tá em rosa. Você vê que ele entrou nesse ponto e ele ficou posicionado até essa virada das médias aqui, olha só. Ele deu um resultado de 65%. Você está conseguindo enxergar como esse cruzamento ele é poderoso até para te sinalizar a tendência. Você está entendendo o que eu estou te mostrando aqui? Olha só, 65%, né? E o que ele fez? Já entrou na venda, tá? E veja aqui que ele fechou essa operação de venda nesse ponto. E aí entrou na compra de novo, olha só. E fechou aqui. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Sensacional. Sensacional, ele conseguiu fazer operações ótimas. E agora eu te ensinei como o setup funciona. Disse para você que a gente tem aqui uma média de 10 com uma média de 50. A gente vai operar o cruzamento dessas médias na compra e na venda, certo? E aí seguindo o princípio do canal, né, que é sempre de mostrar para você as estatísticas, porque é isso que é importante, né? A gente precisa ensinar a estratégia e também mostrar a estatística, porque não adianta de nada. Eu mostro para você o padrão e chega na hora esse padrão não funciona, não tem estatística positiva e não vai funcionar na conta real, né? Então é sempre importante a gente testar as estratégias. Veja que esse cruzamento aqui na BTOW3, no gráfico diário, ele deu um resultado bem interessante, né? Quando comparado com os outros cruzamentos de médias, tá? Por quê? Se eu pego aqui nos valores da nossa estratégia, eu posso ficar verificando aqui, ó, diferentes médias. Veja que eu coloquei a média de 11. Ele vai modificando a curva, tá vendo? E com isso eu consigo encontrar aqui uma melhor combinação, certo? Veja que eu estou aumentando aqui o período da média curta e ele vai mudando os resultados. Então, esse resultado, essa combinação que eu coloquei aqui, da média de 10 com a média de 50, ficou uma combinação muito boa, né? E aí ele deu pra gente essa curva de capital na BTOW3. Veja que interessante. Ele fez 75 trades, né? Isso daqui num gráfico diário, tá? Ele é um setup que ele vai capturar tendências, por favor. Isso daqui não é um setup que vai te dar muitas entradas, justamente porque ele vai te sinalizar a tendência, certo? Então entenda isso. Se você quiser utilizar esse padrão até para entender se o mercado está numa tendência de alta ou de baixa, é muito legal. É interessante esse padrão até para você poder entender isso daí. Veja que ele te deu 46% de acerto, né? Quando você opera em um cruzamento de médias. Isso é normal, já que o cruzamento de médias ele vai sempre trabalhar só com o sinal das médias. Ele não tem uma saída parcial, um stop ali no estilo do high-low, nada que vai aumentar a taxa de acerto, né? Então a gente tem essa taxa aí de 46%, com um fator de lucro de 3,63, que ficou muito bom. O drawdown que a gente teve aqui foi de 11%, e quando você pega aqui o resumo do desempenho, você consegue perceber aqui que ele teve trades vencedores, 35 operações vencedoras e 40 né, operações perdedoras. O payoff dele foi um payoff sensacional, olha isso daqui, payoff de 4, isso é um payoff muito alto. Isso aqui significa o quê? Ele ganha muito quando acerta e quando erra ele perde pouco. Tá? Então esse payoff alto aqui significa isso. Você tem aqui a lista de trades, todas as operações que ele foi fazendo desde 2005, certo? Você pode pausar o vídeo e verificar se você quiser olhar detalhadamente. Você percebe isso aqui foi com base num capital de R$100 mil para cada entrada. Outro ativo onde esse cruzamento de médias foi muito interessante, na compra e na venda, né? Já que eu estou fazendo aqui na compra e venda, só vou colocar aqui para você ver que ele só na compra funcionou bem também, né? Mas na compra e na venda ficou até mais interessante. Outro ativo onde esse setup funcionou foi na BOVA11, que na verdade é o ETF, né? Veja só, quando a gente coloca a BOVA11 aí você vê que ele ficou uma curva de capital ascendente. Isso daqui operando na compra e na venda.
Veja só, vamos ver aqui o gráfico. Você vê que ele entrou na compra aqui. Olha que sensacional. Ele pegou toda essa queda do mercado. Ele estava posicionado na venda, justamente porque a média virou. Veja aqui, ó, tá vendo aqui ele marcando para você? Lê aqui comigo, olha só. Entrada na venda. Ele mandou você entrar na venda e o mercado deu toda essa queda aqui. Aí chegou aqui embaixo, o que ele falou para você? Saída da venda aqui em cima, né? E entrada na compra. E o mercado começou a fazer tendência de alta. Então esse é um setup que ele é muito interessante. E eu peço a você que preste atenção nessas estatísticas. Veja só, ele conseguiu 69 operações, 43% de acerto. E aqui o fator de lucro de 1.9, né? Praticamente 2, fator de lucro de 2, tá? Aqui ele teve um drawdown um pouco maior do que da BTO, né? Um drawdown de 16%. Quando você pega aqui o resumo de desempenho, a gente vai olhar aqui o payoff, olha só, payoff de 2.5. Então é um setup com payoff alto, tá? E aí você tem aqui a lista de trades. Outro ativo onde esse setup funcionou foi a PIB11, né? Aqui um ETF aí no Brasil. Olha só isso daqui, essa curva de capital ascendente, funcionou muito bem, certo? O setup aqui de cruzamento de médias, a média de 10, né? Que é praticamente a média de 9, né? O pessoal gosta muito da média de 9, mas aqui eu coloquei a média de 10 e a média de 50, que também é muito utilizada até por grandes traders como o Larry Williams, né? Que gosta muito da média de 50. Veja só como foi subindo a curva de capital. E aí por falar no Larry Williams, né? Eu vou mostrar aqui esse setup sendo aplicado no mercado americano, né? Para mostrar para você que ele funcionou muito bem em determinados ativos lá nos Estados Unidos também, tá? Veja só, ele fez aqui 91 trades e eu peço a você que curta esse vídeo, né? Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal aí, ative as notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos, né? Você vê que esse setup ele acertou 47% das vezes, com um fator de lucro de 2.4, o drawdown aqui foi de 12%. E aí vamos ver aqui o payoff, tá aqui ó, payoff de 2.68, né? Muito bom o payoff desse setup, certo? E aí eu disse para você, né, que esse setup funcionou em determinados ativos nos Estados Unidos. Então eu quero mostrar agora, né? Esse setup foi muito legal na Apple. Olha só, quando eu pego aqui essa ação da Apple, você vê que esse setup funcionou muito bem. Olha que interessante essa curva de capital ascendente. É um setup clássico, né? Aquele setup clássico do cruzamento de médias, um setup antigo, né? Você vê que ele deu para você 40% de acerto aqui na Apple, que é uma ação dos Estados Unidos, tá? Veja só como ele conseguiu capturar essa grande tendência aqui. Tá vendo isso daí? Olha só, ele entrou aqui na Apple, né, no gráfico diário, tá posicionado aí conseguindo um resultado de 80%, né? Então é um setup muito bom para capturar tendências. Veja aí essa curva de capital, é muito legal. Outro ativo onde esse setup funcionou foi na Boeing. Olha só, vamos botar aqui, ó. Você vê aí, curva de capital ascendente dos Estados Unidos, né? Esse ativo, ele teve uma taxa de acerto baixa, né? 32%, foi bem baixa. E vamos colocar também na Disney, né? A Disney, esse setup funcionou muito bem, ó. Walt Disney Company. Você pega aqui e você vê aí uma curva de capital ascendente também desse setup, certo? Conseguiu 35% de acerto. A taxa de acerto dos Estados Unidos está um pouco mais baixa do que aqui no Brasil, né? Você vê que ele fez mais trades também, né? A gente tem que considerar isso. Ele fez 338 trades e um fator de lucro de 1.6. Olha aí. E outro ativo foi a Ford Motors, né? Olha aí. A Ford, né? E você vê aí uma curva de capital ascendente há bastante tempo, né? Esses ativos são antigos e você teve aqui 326 operações com 34% de acerto e um fator de lucro de 1.7. Veja aí. Aí quando você pega aqui no gráfico, você vê, né? Olha só como ele conseguiu capturar toda essa queda aqui e ele capturou também essa subida aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações, acesse o site que está aí no link que está na descrição, né? E nos vemos aí no próximo vídeo. Você quer ser capaz de fazer backtesting? Então eu peço a você que conheça o Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. Esse é um treinamento intensivo para ensinar os usuários do Profit Chart a desenvolverem as suas próprias estratégias, a obter estatísticas dos setups,
a fazer muitos backtests e descobrir setups vencedores. Esse treinamento ele inclui 8 horas de aula, um e-book de 40 páginas, 17 estratégias prontas para copiar e colar com o código exposto e um grupo no Telegram, porque se você tiver alguma dúvida durante o treinamento, você poderá deixar a sua dúvida lá no grupo, onde eu estou sempre passando e respondendo os alunos. Então, se você tem interesse, apenas clique no link que está na descrição desse vídeo para que você possa saber mais informações acerca desse treinamento intensivo.